Olá, aqui é o professor Lorival Pereira Martins e, dando continuidade ao estudo das funções, vamos analisar nesta videoaula o conceito de função composta. Relembrando, como sempre, o que é uma função. Nós vimos que função é uma relação entre dois conjuntos, um que nós denominamos de domínio da função, onde nós encontramos aqui os valores atribuídos de x, e o contradomínio da nossa função. A função é uma relação que levará os elementos do domínio aos elementos do contradomínio, de tal forma que cada elemento do domínio tenha um único correspondente no contradomínio. Correspondente esse que nós denominamos de imagem do elemento. Então, por exemplo, se nós temos aqui um valor de x, o correspondente de x no contradomínio é a imagem de x, ou seja, um f de x. O conjunto de todas as imagens do elemento do domínio é chamado conjunto imagem da função. Vamos analisar então a ideia da função composta. Considerando então duas funções f e g, de tal forma que a imagem da função f é o domínio da função g. Nós vamos definir como função composta, representando por g composto por f de x, a função dada por g de f de x, onde x pertence ao domínio de f de x. Vamos entender melhor isto neste diagrama. Considerando aqui duas funções, a função f de x, o domínio de f de x, o contradomínio de f de x, e a função leva do domínio ao contradomínio, obtendo aqui o conjunto imagem de f. Temos aqui a função g, onde o domínio da função g é exatamente a imagem da função f e o contradomínio da função g. Olhando com mais detalhe aqui a nossa função f, nós vemos que o domínio de a, que dado aqui por d, é o f de a. O domínio de b, o f de b. O domínio de c, aqui representado por f, é o f de c. Agrupando as nossas duas funções, a função f com a função g, nós temos que d, que associa ao g de d, na prática é o f de a, portanto é o g do f de a. O e, que é o f de b, associa ao g de e, portanto é o g do f de b. E o f, que associa com o g de f, é o f de c, portanto é o g do f de c. Temos então aqui uma relação que nos permite obter de forma direta a composição da função g através da função f, dado por g de f de x. Vejamos como isto funciona na prática. Vamos pegar aqui num primeiro exemplo, dadas as funções de domínio real, f de x igual a 2x mais 3 e g de x, x ao quadrado mais 1, determinar a imagem para g composto com f de 2 e depois o f composto por g de 2. Inicialmente, vamos analisar aqui o caso do g composto por f de 2. Pela definição, o g composto por f de 2 será o g do f de 2. Mas quanto vale f de 2? Calculando aqui o f de 2, como f de x é igual a 2x mais 3, será 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2, 4. Somado com 3. Então, o f de 2 é igual a 7. Portanto, o g do f de 2 é o g de 7. E a função g é a função x ao quadrado mais 1. Portanto, o g de 7 será 7 ao quadrado mais 1. Portanto, o g de 7 será 4 ao quadrado, 49 mais 1. Então, o nosso g de 7 será 50. Só que g de 7 é o g do f de 2. Portanto, é o g composto pelo f de 2.
vale 50. E o f composto por g de 2? Pela definição, o f composto por g de 2 é o f, onde o x do f é o g de 2. Novamente, quantos vale o g de 2? A função g é x ao quadrado mais 1, portanto 2 ao quadrado mais 1. Portanto, o g de 2, 2 ao quadrado 4, mais 1, 5. Então, o f do g de 2 é o f de 5. Então, o f de g de 2, como f de x é igual a 2x mais 3, o f de 2 será igual ao f de 5, que é 2 vezes 5 mais 3. 2 vezes 5, 10, mais 3. O f do g de 2 é igual a 13. Mas o f de g de 2 é o f composto por g de 2, que é igual a 13. Muito bem, vimos como obter a imagem de uma função composta utilizando tanto a função externa, a função f, quanto a interna, a função g. Mas não teríamos como obter a função de forma direta, como é o caso aqui no segundo exemplo, dadas as funções de domínio real, f de x igual a 2x mais 3 e g de x igual a x mais 1, determinar as funções g composta por f de x e f composta por g de x. Vejamos então, qual é a função g composto por f de x, onde a função f de x é 2x mais 3 e a função g de x é x ao quadrado mais 1. De acordo com a nossa definição, g composto por f de x é o g, onde o x de g é o f de x. Portanto, como o nosso f de x é 2x mais 3, será o g de 2x mais 3. Só que a nossa função g é a função x ao quadrado mais 1. Então, no lugar de x, nós substituiremos pelo valor de x, que é a função f de x, 2x mais 3, mais 1. Para obter o quadrado de 2x mais 3, nós temos duas estratégias possíveis. Uma é aplicar o produto notável, a outra é efetuar o produto de acordo com a definição de potência, ou seja, o produto de 2x mais 3 por 2x mais 3. Nesse caso, 2x multiplicado por 2x, teremos 4x ao quadrado. 2x multiplicado por 3, teremos mais 6x. 3 multiplicado por 2x mais 6x. E 3 multiplicado por 3 mais 9. Que, pelo produto notável, daria quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, o quadrado de 2x mais 3 é 4x ao quadrado, mais 12x, mais 9. Então, este é o quadrado de 2x mais 3. Substituindo no quadrado de 2x mais 3 na função g de 2x mais 3, teremos então 4x ao quadrado, mais 12x, mais 9, somado com a unidade da função g de x. Portanto, g composto por f de x é a função 4x ao quadrado, mais 12x, mais
10. E a função que permite obter o f do g de x? De acordo com a definição, é o f, onde o x de f é dado pela função g de x. Ou seja, é o f, onde o x do f é dado por x ao quadrado mais 1. E f de x ao quadrado mais 1, como f de x é 2x mais 3, será 2 vezes x ao quadrado mais 1 mais 3. Ou seja, eliminando o parênteses, distribuindo 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado, 2 vezes 1 mais 2 mais 3. Então, o f de x ao quadrado mais 1 será 2x ao quadrado mais 5. Portanto, o f composto por g de x é dado por 2x ao quadrado mais 5. Percebam que esta nova expressão nos permite determinar de forma direta, dado agora um valor no domínio da função g, a imagem de f composto por g de x. Por exemplo, qual seria o valor da função composta f composto por g de 2, calculado anteriormente, dado por essa expressão? Nós temos então que f composto por g de 2, que é 2x ao quadrado mais 5, será 2 vezes 2 ao quadrado mais 5. Ou seja, 2 vezes o quadrado de 2, que é 4, mais 5. 2 vezes 4, 8, mais 5. Então, o f composto por g de 2 é igual a 13. Mesma resposta encontrada anteriormente na questão anterior, onde nós obtivemos o valor da imagem do f composto por g de 2, obtendo inicialmente o g de 2. Vimos nesse vídeo os conceitos relacionados à função composta. Outros vídeos que podem esclarecer dúvidas referentes a objetos da matemática podem ser encontrados em meu canal do YouTube. Eu sou o professor Legal Pereira Martins e espero ter esclarecido dúvidas sobre as ideias relacionadas às funções compostas. Até a próxima!